havia prometido, agora nós vamos aprofundar mais por meio da ciência acerca do aborto. Todos nós sabemos que aborto é crime. Lamentavelmente, aqueles que são defensores falam de interrupção da gravidez. É claro, porque a coisa é tão séria, é uma ação tão hedionda que causa asco, causa tristeza entre nós, que eles recorrem ao eufemismo, falam da interrupção da gravidez. Era necessário usar o termo correto. A prática do aborto é matar um inocente sem direito à defesa, e isto é lamentável. E nós sabemos que toda pessoa que pratica aborto, conforme a legislação brasileira, vai a júri popular. Ora, só quem vai a júri popular é quem mata uma pessoa. Logo, quem pratica aborto está matando o quê? Uma pessoa. E a vida, para você que me vê agora, é uma graça, é um dom, é um presente de Deus. Mas como eu havia prometido, eu quero agora apresentar as refutações. Eu quero refutar algumas colocações daquelas pessoas que defendem o aborto. Eu tive a graça, quando eu terminei o meu curso de Direito, escrever este livro. Eu lancei este livro, A Aquisição da Personalidade Jurídica, do Nascituro. Esse livro é fruto do meu TCC e também é o que retrata a legislação ordinária de 2003, que o Código Civil Brasileiro, o artigo 2º. Mas eu não vou adentrar por esta seara, isso é para outro momento. Eu quero apenas apresentar aqui para vocês e quero refutar algumas colocações das pessoas que defendem o aborto. E quero deixar bem claro aqui, não vou usar religião. Não, religião não tem nada a ver com aborto. Aborto é uma questão de ciência. Aborto é uma questão de vida. Quem tem autonomia para dizer que a vida começa na concepção não é o Papa, não é a igreja, não é o bispo. Não, quem tem essa autonomia é a ciência. Agora, a igreja como mestra, a igreja como mãe, é claro, ela vai levantar a bandeira sempre para defender a vida. E a vida principalmente dos indefesos. E para que pessoa mais indefesa do que o nascituro? Isto é, o feto. Vejamos agora, portanto, o que eu prometi. Diz os utilitaristas, as feministas, os abortistas, eles alegam o seguinte: por que pode praticar o aborto, mesmo sendo crime? Porque a lei penal brasileira, a lei ordinária de 1980, aliás, de 1940, ela não diz que o aborto é lícito, em hipótese alguma. Afirmam eles o seguinte: não sabemos quando começa a vida do ser humano. Ora, dizer que não se sabe quando se começa a vida, isso é uma afirmação falsa. Isso é uma afirmação inverídica. Está provado pela ciência, pela biologia, porque ela tem a sua autonomia. Ela que diz que a vida começa a partir da concepção, da meiose, aquele encontro da semente feminina com a semente masculina. A partir daquele momento, todo o código genético já está formado. Você e eu, nós passamos por este estágio biológico. Vejamos outra tese apresentada pelos senhores utilitaristas para matar o inocente no ventre. Diz assim: o embrião humano é um aglomerado de células. O embrião humano é um aglomerado de células. Refuto. Mas que células? Ora, se fossem qualquer células, os cientistas não estariam tão interessados. São células tão extraordinárias que dão origem às outras células, a origem da vida. A nossa vida começou com uma célula. Esta célula se chama o quê? A célula ovo. E esta célula é tão potente que ela deu origem à vida. E se fosse apenas um aglomerado de células, os cientistas não estavam tão interessados
nestas células. Outra afirmação dos utilitaristas para a prática do aborto, para matar, justificativa para matar o inocente, é a seguinte: o embrião humano não tem cérebro e logo é comparado à morte cerebral. Você que me vê, você sabe que a ciência, ela determina a morte não é pelas batidas cardíacas do coração, não. Ela determina a morte pela a parada do cérebro. Não, o cérebro não está mais funcionando, acabou. Isso é tão provado que quando o cérebro para de funcionar, a pessoa pode doar os órgãos. É um ato meritório. A pessoa que faz isso, todos nós somos convidados a fazer esse ato. Mas eu quero voltar aqui e quero refutar. Ora, essa inferência, ela é falsa, essa afirmação é falsa, é alevoziva. Por quê? Porque a ciência diz que a morte cerebral, ela é irreversível. Não há como recuperar os neurônios. Em relação ao feto, ao embrião, é o contrário. As células nervosas, isto é, os neurônios, eles não estão formados ainda. Por quê? Porque o estágio biológico para a formação deles não chegou ainda. Você está me entendendo? A morte cerebral, ela é irreversível. De comparar o embrião à morte cerebral, isso é um dado cientificamente equivocado, errado, isso não tem qualquer prova científica. Em relação ao embrião, é o contrário. Enquanto o embrião possui as células pluripotentes que irão dar origem ao cérebro. A célula que vai dar origem ao cérebro, essas células estão lá, sim. O contrário da morte cerebral, porque não há como recuperar a célula. Do embrião é o contrário. A célula pluripotente já está lá. Ela vai apenas esperar o estágio biológico, o seu tempo, para gerar as células do cérebro. É assim que diz a ciência. Porque o embrião está para a criança, assim como a criança está para o adolescente para o idoso. É assim o estágio biológico, porque ninguém nasce pronto. Outra questão que eles apresentam para a prática do aborto. Os utilitaristas, com a finalidade única de destruir a vida humana, afirmam que até o 14º dia não há vida humana porque apenas a fase pré-embrionária. Ora, não há na ciência essa questão de pré-embrião e embrião. Não há. O que existe é o embrião. E o embrião é a vida. O embrião é a célula ovo. Que a ciência usa de célula ovo, zigoto, embrião, o nascituro. São apenas palavras sinônimas. Mas ali, a partir da concepção, existe a vida, existe a pessoa. Então, eles alegam isto. Afirmam que não há vida humana porque há a fase pré-embrionária. Quem responde isto e refuta que isso é apenas um trampolim para ceifar a vida inocente, eu não respondo, mas quem responde é o maior cientista, a maior autoridade bioética do mundo, o grande francês, o grande Jérôme. Sim, o professor Jérôme. Como é que ele responde isso? Ele responde assim, o doutor em genética. Eu vou ler para você de modo calmo. Ele diz assim, é preciso dizer que não existe pré-embrião. Ora, quem fala aqui é a maior autoridade em genética do mundo. É preciso dizer que não existe pré-embrião. Em depoimento na corte Tennessee, o professor Jérôme já desfez esse engano, afirmando que nada existe antes do embrião e o ser formado pela união do espermatozoide do homem e do óvulo da mulher constitui um ser humano único no universo. Portanto, não existe essa questão de pré-embrião, responde o grande mestre.
Continua. Em nosso entender, o uso da expressão pré-embrião constitui um artifício para eliminar vidas humanas concebidas. E é o professor, a maior autoridade genética que responde. Inclusive os utilitaristas, os que defendem o aborto, apresentam essa tese, mas isso é uma falácia, não tem qualquer sustentação científica. Portanto, a prática do aborto, quem pratica o aborto, está matando, está ceifando uma vida de um inocente. E ninguém tem esse direito. Ninguém recebeu do Estado ou de ninguém esta delegação para ceifar a vida humana. Nós devemos sim defender a vida. Mas agora eu quero falar, para concluir essa reflexão, para você, mãe, sim, que carregou no ventre uma criança, talvez foi abandonada por aquele que gerou com você esta vida. Não se desespere, porque não faltará a você a assistência divina, não faltará a você a graça de Deus. E eu tenho certeza que você que me vê agora, ninguém deixa a criança vir ao mundo. Sim, a criança vir ao mundo, porque ninguém se negará em ajudar uma criança. Ninguém vai se negar a dar um berço, a um prato de comida a um inocente. Porque inocente, a criança é a presença de Deus, é a atuação de Deus no meio de nós. Para que coisa mais inocente do que uma criança? Portanto, devemos ser a favor da vida. Isto sim é o que nós devemos defender.